E nós vamos fazer a leitura em São Mateus capítulo 22, verso 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Grande Pai, o que nós temos é o que o Senhor dá. E mais uma vez pedimos ao Senhor que esta palavra possa mover o nosso coração e fazer de nós melhores cristãos, não assistentes de igreja, mas cristãos nascidos de novo, nascidos da água, da palavra, da mensagem, para que tenhamos uma vida cristã completa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre a última chance. Muito bem, vamos ver um pouquinho aqui a mensagem do irmão Brana, que todas as coisas que pregamos, ela tem que estar de acordo com a Bíblia e tem que estar de acordo com a mensagem. Hoje não é apenas de acordo com a Bíblia, porque você tem uma revelação, uma abertura da palavra que ela veio só para o tempo final, para o tempo do profeta. Durante todas as eras, a igreja estava com a Bíblia fechada, cerrada. Ninguém podia nem olhar para o livro, que é para estes cumprimentos dos últimos dias. Não podia nem olhar, porque estava cerrada, aquela Bíblia fechada com 7 selos. Hoje, os 7 selos já foi revelado pelo profeta. Então, a gente tem segurança que, além da Bíblia, você tem que ter a mensagem do profeta, porque revela o que o próprio Apocalipse, quer dizer, tirando o véu, ficou com o véu durante todo esse espaço de tempo. E agora chega no tempo do profeta William Branham e é tirado o véu, nos dias da voz do 7º anjo. Irmão Branham, na segunda vinda de Cristo, parágrafo 77, ele diz assim: pense nisto, Senhor, nós não estamos somente noivos, mas estamos casados. A igreja está casada com Cristo. Nós somos a esposa de Cristo, dando-lhe filhos, não tomando anticoncepcional. Você tem que ter a semente do esposo e gerar os filhos. Esses filhos, eles têm que ter o caráter do Pai. O Pai é Cristo, a palavra. Então, cada filho tem que estar manifestando o caráter deste pai.
porque você é um filho e você é a esposa. A esposa é submissa, a esposa, como nós lemos quinta-feira, é servo, como João era servo, em Apocalipse capítulo 1, verso 1, e nós temos a esposa como uma serva também, aquela que serve o esposo. Olha, tem coisas que é meio complicado para esse tempo. E é complicado muitas vezes porque o homem quer fazer da mulher uma escrava. Mas, pela Bíblia, ela serve. João serve. Eva era uma servidora. Certo? É o que ela fazia para Adão. Então, cada mulher, já no natural, se ela tiver o prazer de servir o esposo em todas as coisas naturais, porque essas naturais são sombras das espirituais. Se não serve no natural, então você não entende o que é esposa. E agora eu estou falando de esposa, não estou falando de uma irmã, estou falando de uma igreja. A igreja esposa, ela sabe servir o esposo. Tem hora que o esposo pede uma água, tem hora que ele pode buscar a água, certo? Mas tem hora que ele pede uma água. Ah, vai lá você. É a mesma reação que você tem com Cristo. Porque você é a serviçal daquele marido, do seu marido. E além do mais, você vai servir o seu marido. Então, se ele pede uma água, você não dá. Mas se você for trabalhar numa repartição pública e o chefe te pede algo, você dá. Então você não é esposa daquele homem que você tem em casa. Não é pesado? Você é esposa daquele que tem no escritório. Porque você não está sendo uma serviçal no lar como uma esposa. Muitas vezes a liberdade se torna uma libertinagem. Mas a liberdade também faz com que a pessoa não tenha, talvez, zelo pelo que deve fazer para com o marido e a mulher. Que os dois têm que servir um ao outro. E sabendo que nós somos esta esposa que estamos casados. Quando você fala em casamento, você fala numa união que nós temos que ir para a festa ainda. Nós todos sabemos, a festa é o arrebatamento. Você não tem festa aqui na terra. A festa é no céu. Aqui na terra você tem o casamento. E o Filho do Homem veio para fazer esse casamento. Então você já está casado. Segundo a própria palavra, provando a sua palavra 236, ele diz, ela está unida, isto é, ela já está casada. Então, o que a esposa faz é servir. É a oportunidade que tem. Que não é questão de só quando está namorando, que quer fazer as coisas um para o outro. Porque está namorando, quer fazer para ganhar a pessoa. Isto não é correto. Você não faz para ganhar. Jesus não fez nada para nos ganhar. Ele já tinha nos escolhido. E nós fazemos as coisas para Jesus, não para ganhar Jesus. Nós fazemos as coisas porque nós o amamos. E estamos cumprindo com a sua palavra. E somos casados. E temos hoje que falar o que ele fala. E temos que reconhecer a Escritura para o dia, senão você não sabe o que fazer. Porque nós temos uma noiva que ela vem dentro dos 7 períodos, das 7 eras. Mas nesse dia final, manifesta através da revelação, da terceira puxada, do irmão Branham, para abrir a palavra, para preparar uma noiva nesse dia, que todas as demais que foram imperfeitas, elas serão perfeitas com esta revelação
que nós temos. A revelação pregada pelo profeta. Essa terceira puxada pregada pelo profeta. É isso que aperfeiçoa a igreja. A gente tem que ter alguma coisa que aperfeiçoa a mulher. Você prepara, como diz São Paulo em Efésios 5, ele diz que o homem prepara a mulher para si mesmo, que Cristo prepara a igreja para si mesmo. Então o homem prepara a mulher para ele mesmo. Ele tem que agir de uma forma correta, que ele prepara esta mulher. E preparar a mulher em todos os sentidos que você pensar, que você depende de um copo d'água, que você depende dela em todos os sentidos, então o que você tem que fazer? Prepará-la para você, ao ponto de convencê-la e que ela tenha o prazer de te servir. Isso é o que Cristo tem feito por nós. Irmãos, se nós não tomarmos este último período, este último tempo, esta última chance que Deus está dando, é a última chance, isto é, a última oportunidade. Não tem mais oportunidade. Cada um já obteve sua oportunidade. Eu já obtive várias oportunidades com Cristo na vida. Eu sempre gosto de falar disso, desde quando vim da presbiteriana para a cruzada nacional, para a primeira e segunda etapa. O que é isto? A gente está prosseguindo, vendo o esposo. Então você tem o prazer de servir o esposo, porque você sabe onde ele está. Eu não estou servindo hoje o esposo na presbiteriana, porque lá ele não casou com a presbiteriana. Eu não estou servindo hoje o esposo na cruzada, porque ele não casou com a cruzada. Eu não estou servindo o esposo hoje na primeira e segunda etapa, porque ele não casou na primeira e segunda etapa. Então eu estou servindo o esposo na terceira etapa. Então se você serve o marido na terceira etapa, isto é, quando Deus revelou a sua palavra. Vamos fazer a coisa mais clara. Para sua esposa te servir, você tem que fazer-se mais claro para sua esposa. Claro, sua dedicação. Talvez você não tenha muito, eu te amo, eu te adoro, que adoro não pode falar, não adoro só Deus. Mas tem uns que eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Você não tem muita coisa a falar, porque tem muitos que não são românticos. Amam, mas não são românticos. Então, você tem que ter obras que supere o falar. Se você não tem palavras para falar, tenha testemunho, tenha obras para falar. Jesus não quer também que eu fique aqui, Pai, eu te amo, eu te adoro, tu és maravilhoso. E na verdade, eu não faço nada para Ele. Eu não me submeto às suas ordens, à sua palavra. Então não adianta, eu serei contado com aqueles que diz Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus. Muitas vezes você pode tratar bem o marido, mas não trata da maneira correta, porque é uma esposa, tem que trabalhar com o marido, tratar o marido. Ela, para receber algo do marido, ela faz algo para o marido, porque ela cumpre o dever dela e ele cumpre o dever dele. Não um para conquistar o outro através de feitos, porque você deve ser conquistado pelo amor e saber resolver as coisas no lar com a sabedoria, que é uma coisa tremenda, que é um dos dons do Espírito Santo, né? A sabedoria, o conhecimento, para você saber resolver o problema do lar, para saber conviver com essa mulher, conviver com esse marido. Você já pensou bem passar 40, 50 anos juntos? Então você tem que não ficar naquela vida oprimida. 50 anos oprimido, já dava para morrer bem antes. Mas você tem que ter prazer naquele casamento, naquela união. Assim é quando nós unimos com Cristo. Nós não casamos com Cristo nas etapas anteriores.
Nós casamos com Cristo nesta etapa, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do irmão Brana para cá, que revelou a palavra, que pregou a terceira etapa e não disse o que era. Ele pregou a terceira etapa e aquilo faz com que a pequena noivazinha desse tempo final, porque esta daqui não é as outras foram das eras, as outras não tiveram esse conhecimento. Você sabe que tem parte das noivas aí atrás, você vai encontrar elas que eram da Trindade, e elas pertencem à noiva. Lutero, Wesley, Pentecostes, aquele espaço de tempo deles, tinha a partícula da noiva daquele dia, e ela vai entrar com aquilo que ela teve naquele dia, que ela deu atenção e que ela cuidou do marido, cuidou da palavra que ela ouviu, ela dedicou a palavra. Então, muitos crentes vão entrar durante as eras, porque não tinha o que nós temos hoje. Mas o que nós temos hoje, através da mensagem do profeta, a própria mensagem, a Bíblia diz que é para poder aperfeiçoar estas eras anteriores, que não foram perfeitos sem nós. Eles não podem ser perfeitos sem nós. Por quê? Porque nós somos o tempo final. Nós estamos aqui no tempo da união. Você não pode ter uma união se você não tem o ministério que passou Laodiceia, Filho do Homem e Sétimo Anjo. A noiva, ela tem passado por Laodiceia, ela tem passado pelo ministério do pescoço, que é o Filho do Homem, que vocês já conhecem há muitos anos, e ela tem chegado à pedra de coroa. Você não pode ficar aqui no casamento sem participar das revelações que veio na pedra de coroa, que foi Deus no profeta. A terceira etapa era Deus descendo e se materializando no profeta. Era o que faltava na pirâmide, a pedra da cobertura que faltava. Ela veio em 28 de fevereiro de 1963 e desceu sobre o indivíduo, que é sobre o profeta. E o profeta veio com a sua mensagem para pregar para a igreja, para que aquela mensagem que tinha descido do céu pudesse coroar a igreja também. Então, quando você tem a mensagem do profeta, você tem as revelações, não apenas que chegou ao ministério do Filho do Homem, mas que veio ao ministério do Sétimo Anjo, que trouxe a cabeça, Cristo, na igreja. Então você percebe mais agora, este é o tempo do casamento. O casamento é quando desceu Cristo e acoplou no profeta, na igreja, certo? Agora, se este é o casamento, então você tem um melhor relacionamento com ele, você conhece o seu olhar, o seu sentir, o seu cheirar, porque está tudo de uma forma perfeita na palavra, não está no corpo, não está no pescoço, que é o Filho do Homem, mas está na cabeça, que é Cristo, certo? Essa cabeça, mas Cristo desceu e materializou no profeta, e revelou estas coisas que vocês têm aqui, que ninguém sabe. E quem é que sabe? A esposa que sabe, por quê? Agora ela tem o acoplamento desta pirâmide, desceu a cabeça, a revelação, Cristo, os 7 selos, os 7 trovões, desceu e acoplou no crente, na igreja. Por isso você é casado com Cristo, eu sou casado com Cristo. Nós não somos compromissados com o mundo, nós não temos que alegrar o mundo, nós temos que alegrar a Cristo. As mulheres não têm que alegrar os homens, elas têm que alegrar o homem, que é o marido dela. A igreja não tem que alegrar o mundo,
ela tem que alegrar a Cristo, que é o marido, é o cabeça, que revelou a palavra que estava escondida. Amém? Muito bem. Bom, isso aqui eu estou apenas começando. Deixa eu ler alguma coisa para vocês. Na mensagem, o que faremos com este Jesus chamado Cristo? 35, note o que aconteceu. Ele tinha claramente identificado, cumprido o ofício que Deus disse que ele cumpriria como Messias. Aí você guarda a palavra. Não somente Jesus cumpriu e foi identificado com aquele sacrifício e com o ofício que ele manifestou naquele dia, cumprindo aquele ofício, e ele era o Messias. Assim, cada período, Deus estava cumprindo sua palavra na era de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, até chegar no tempo do irmão Branham. E Deus identificou no tempo do irmão Branham. Como identificou? Como Messias no amanhecer, Jesus identificou-se como Messias no entardecer. Nós sabemos disso. O irmão Branham tem pregado sobre estas coisas. Então ele diz, não havia dúvida quanto a isso, pois ele nasceu da maneira que Deus disse que nasceria, ele foi rejeitado da maneira que Deus disse que seria rejeitado, ele havia provado ele mesmo ser o Messias, porque o Messias era Deus. O Messias não era uma outra pessoa à parte de Deus, o Messias era Deus. Então vocês que creem que tem um Messias e tem um Deus, vocês estão errados. O Messias era Deus, por isso vocês não podem ter casado com a mensagem, porque a mensagem é um só homem, é uma só pessoa, e também Cristo é um só marido. Você não pode ter, agora dentro da deidade, cunhado. O que é o Espírito Santo para você? É o mesmo Cristo em forma de Espírito. Então o que é o Messias? Era Deus invisível, visível. É o mesmo, você não pode perder. Isso é a última chance que você tem neste tempo de crer na deidade. Mas crer na deidade da forma certa. Você não pode crer na deidade como dualidade, mostrando um pai à parte. Você tem que crer como o profeta pregou. Eu e meu pai somos um. Isso é pregação do irmão Branham. Tudo que o irmão Branham ensinou, ele mostrou esta unidade, eu e o pai. Eu, carne, o pai espírito. O pai vocês não vê, mas olhem em mim. Quem me vê a mim, vê o pai. Tudo era essa revelação. Messias significa ungido. E ele foi ungido com a plenitude da divindade, corporalmente habitou nele. E você sabe, isso foi o amanhecer, quando Jesus veio. Ele foi ungido com a plenitude da divindade. Agora o irmão Branham também fala, na sua mensagem, 203, depois vou ver se lembro o nome da mensagem, mas irmão Branham explica da deidade hoje, isso é no dia dele. E você precisava aceitar, é o único lugar provido por Deus para adoração, 203. Você tem que aceitar e não perder essa chance. Quando Deus vem e tem um corpo na terra. Foi Jesus, eu sou Alfa. Foi Brana, Ômega. É primeiro e derradeiro. A pessoa está pensando que o que vem no último agora é Jesus. Quando chamaram o Brana de Jesus, ele largou de pregar. Porque ele não era Jesus, ele era Brana. Era Jesus que agora estava nele. Jesus que era Brana. Brana não podia ser Jesus. Jesus estava nele fazendo as obras que não pôde fazer durante as eras. Jesus estava em William Branham revelando a palavra que não podia revelar durante as eras. Jesus estava aperfeiçoando a igreja sem nós, isto é, sem o ministério do sétimo anjo. Não pode ser aperfeiçoado os irmãos das outras eras anteriores.
Porque eles levantarão na ressurreição. Porque tivemos perfeição na nossa última era. Deus é perfeito. E você vê a perfeição de Deus. O que quer dizer Brana? Perfeito, perfeição. É isso ensinado pelo próprio irmão Brana. Carta ao irmão Liveio, 28, 29. Não são coisas ensinadas por nós. Nós temos que repetir. O nosso trabalho é aquele servo que repete. O seu trabalho, o trabalho de qualquer pastor que está me ouvindo, é ser servo, é repetir aquilo que Brana já falou. Não temos que, eu tenho que estar de joelho para Deus me dar uma coisa nova, para eu pregar uma coisa nova. Não, eu tenho que crer que o que Deus falou através de William Brana é verdade e tomar aquilo e pregar. Mostrar para o povo que aquilo já cumpriu, que Deus já veio no nosso tempo em plenitude outra vez. O nome era plenitude, e o novo nome é a plenitude. O nome foi quando Deus se materializou num corpo que o próprio Deus gerou. Por isso você não vai perder esse corpo, o corpo do Filho, que mostra o Pai. Em qualquer tempo você o verá. Qualquer tempo. Agora aqui no tempo de William Brana é uma manifestação, porque o homem nascido pelo sexo, e Deus então vem e materializa naquele homem mesmo nascido pelo sexo. Lá atrás Deus fez um corpo para ele, um homem para ele. Deus é espírito, mas ele fez um homem para ele entrar, para ele falar, para ele agir, para ele chorar, para andar sobre as águas, para ele comer. Ele fez um corpo, por obra e graça do Espírito Santo, sem sexo. Mas aqui no final, quando vem um novo nome, o novo nome vem exatamente a um povo que recebe um mensageiro, que Deus desceu do céu, naquela forma espiritual, naquela pirâmide. Ele desceu e veio sobre o seu profeta, e deu a palavra ao seu profeta. Deus estava materializando num corpo de carne, como o nosso. Este era verdadeiramente como o nosso. Quando Jesus tomou um corpo de carne, que nós dizemos como o nosso, ele era por obra do Espírito Santo. Ele não era pelo sexo. Mas agora o William Brana é um corpo igual ao nosso. Porque Deus quis mostrar para nós que Ele pode fazer isto, que Ele pode manifestar Sua palavra, Sua Escritura, no dia que ela está cumprindo, aquela Escritura está manifestada numa carne. Então, não adoramos, como já pregamos esta semana, não adoramos o anjo, adoramos a Deus. Deus estava onde? No anjo. Mas nós adoramos a Deus. É isso que aprendemos com a Escritura. Bem, a plenitude da divindade que corporalmente habitou nele. Ele não foi simplesmente um profeta. No entanto, ele foi um profeta, mas ele foi mais do que um profeta, falando de Jesus. Mais do que um profeta, ele foi a divindade habitando corporalmente num ser humano conhecido como Filho de Deus. Deus, o Pai, havia feito sombra sobre uma virgem e criou nela o sangue, em seu ventre uma célula de sangue que trouxe o Filho de Deus, no qual Deus fez morada. É Deus descendo, como o irmão Brana prega, Deus condescendendo. Deus vem descendo até a nossa altura. Deus fez isso, criou um germe, um gens, no ventre de Maria. Um óvulo, tudo era Deus. A mulher apenas era uma incubadora, mas a semente toda era Deus. Estava ali manifestado. O 36 dessa mensagem, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? E ele foi identificado para eles como aquele que dizia ser,
Mas ele nunca veio e disse-lhes claramente. Estava vendo isso aqui, São João, capítulo 10, verso 10, deixa eu ver aqui, São João 10, 24. É bom a gente ver pela Escritura. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Jesus não revelava para eles. Jesus não dizia para eles o que ele era. Então eles tinham a alma suspensa. Nós queremos saber, se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Eles queriam que Jesus falasse claramente. Mas quem tinha que testificar era o povo. Por isso aquele dia Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso que é importante. Não era Jesus dizer eu sou, mas era Pedro dizer ele é. Através do que ele tem feito, nós temos visto que ele é. Amém. A irmã Brana continua dizendo: ele nunca veio e disse-lhe claramente eu sou o Filho de Deus. Não. Eles tinham que crer nisso, sem ele falar. Brana não precisava dizer eu sou o sétimo anjo, meu nome é o novo nome. Nós temos é que crer. É isso que acontece. Não é que ele tinha que falar, Jesus também não tinha que falar, mas eles tinham que crer. E Brana também não tinha que falar. Tem muita gente esperando, deixa eu ler na mensagem, deixa eu ver onde ele falou. Você não vai encontrar, você tem que crer, como diz o irmão Brana. E não é só crer em Jesus, não. Você tem que crer em cada vez que Deus manifesta sua palavra. Amém. Deixa eu logo aqui no 38. Notamos então que a igreja tinha tomado sua decisão, que ela não queria nada a ver com ele. Porque quando a palavra corretamente o identificou, e as suas obras vindicaram que ele era o Messias, uma coisa tão horrível e cruel e crucial, erro que a igreja cometeu, uma coisa tão horrível e um erro crucial que a igreja cometeu naquele dia, perdeu a chance. Ele estava ali mostrando tudo o que Moisés disse, que os profetas disseram. Ele estava cumprindo aquilo. Ele pegou até a escritura de Isaías 61 e leu o versículo 1 e a metade do verso 2 para mostrar para eles: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Eles deveriam ter crido nisto. Aquilo estava vindicado, ele fez as obras. Aí fechou a escritura, o pergaminho diz: hoje tem se cumprido estas escrituras. Mas eles não viram. Errais não conhecendo as escrituras, que cumprem no seu dia. Nem Jesus dizendo: hoje tem cumprido estas escrituras que acabais de ouvir. E eles não creram nele. Nos dias de Brana, ele podia dizer, ele pregou a mensagem: hoje tem se cumprido essa escritura. Ele não pregou para repetir o que aconteceu com Jesus. Ele pregou esse título para mostrar para mim e para você que no dia dele já tinha cumprido a escritura do dia dele. Não do dia de Jesus, do dia de Jesus, Jesus leu. Agora, ele leu a escritura que cumpria no seu dia. Malaquias 4. Elias vindo antes do grande e terrível dia do Senhor. Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Atos 3, 19 a 21, você vai ver também ele mostrando, revelando as coisas claras para o povo, mostrando a escritura. E eles, irmão, eles conheciam as escrituras. Irmão Brandon, e nem Jesus está dizendo aqui que eles não conheciam. Eles conheciam as escrituras de outros dias. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, porque Jesus sabia: vocês conhecem a escritura de Moisés, vocês conhecem os salmos,
vocês conhecem Provérbios e os demais profetas, mas vocês não conhecem a Escritura que está cumprindo diante dos vossos olhos. Esse é o problema do povo. O povo sabe o que Deus fez, o que Deus fará, mas o que Deus está fazendo, hoje tem se cumprido essa Escritura. Se eu fizesse uma pregação hoje para vocês, hoje tem se cumprido essa Escritura, eu não estaria dizendo que hoje está cumprindo a Escritura do irmão Brana, porque o irmão Brana disse no seu dia. Eu tenho que dizer para você, hoje tem se cumprido Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje tem se cumprido essa Escritura. Errais, não conhecendo as Escrituras, que João é o servo, e que Brana é o anjo de Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não quer dizer que vocês não conhecem Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras que cumpre no dia que você vive. Esse é o problema das pessoas. Aí perde a última chance. Deus dá oportunidade, aquilo que Deus pregou através de William Branham nos Estados Unidos. Aí Deus vem dar uma chance para os brasileiros, para os africanos, para os portugueses. Dá uma chance para nós de ouvir a mesma mensagem. Me diga que é diferente. É a mesma mensagem, só que ela é a Escritura do dia. É a mesma mensagem, porque o que temos que fazer como noiva, como João servo, comer o livrinho e profetizar outra vez. E comer, como você vai comer se você não entende aquilo? Você não sabe se aquilo é verdade. Então nós sabemos que o que William Branham revelou, os selos, os trovões, o novo nome, tudo é verdade. Por isso nós comemos. Quando você perde essa mensagem, você está perdendo a mensagem, que é uma chance que Deus está dando para poder viver junto com o servo, que a esposa serve. Ela é que serve o marido. Ela não vai servir o anticristo. Ela não é uma prostituta que não serve o marido e serve os outros, que não dá um copo d'água fria para o marido e dá um copo d'água fria para o outro. A esposa de Cristo não é assim. Ela vai dar para ele, porque ela é esposa dele, ela serve a ele, ela é o João, ela tem o assim diz o Senhor, ela serve. E se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para ser da esposa. Eu tenho que servir, você tem que servir. Não pense que é só eu também não, você tem que servir. Isso Deus começa a ver em nós no natural. Se nós não servimos nossa esposa, nós não servimos a Deus. A esposa que não serve o marido, não serve a Deus. Isso é natural. Vocês têm tudo natural. Uma chance que Deus dá para você saber. Ah, mas meu marido é isso e aquilo, minha mulher é isso e aquilo. Sirva. Você casou, o seu dever é servir o cônjuge. Não fora do cônjuge, mas servir o cônjuge. Tratar da melhor maneira possível. Amém, amém. Para me encerrar, 39, o que faremos com este Jesus chamado Cristo? E eu me pergunto se seria possível nós podermos cometer esse mesmo erro. O erro que Israel cometeu, desde o passado de não ouvir Moisés. O erro que Israel cometeu no tempo de Jesus, de não ouvir Jesus, mesmo tendo tudo vindicado, comprovado, autenticado diante deles. É o erro que eles cometeram. Porventura, o erro que os Estados Unidos cometeu. Branham estava no púlpito, um homem simples, um homem do campo. Você olha nele, não parecia um ministro como os outros eram.
Já o vê saindo do tabernáculo com um chapeuzinho. Simples. Lá no mato, orando, pedindo a Deus sua palavra, sua proteção, vendo Deus operar no mato. Mas simples, pescando, caçando, cumprindo a lei do país, matando só o quanto podia matar naquele país. Se podia matar 3 esquilos, ele matava 3. Podia vir 10 diante dele, assim, brincando. Ele não matava, porque a lei do país era só 3. Nós todos temos que aprender com Brana. Precisamos aprender com ele, para que nós possamos ter nossa vida legalizada diante do país e diante de Deus. Então nós temos que começar nestas coisas naturais. Você luta, você esforça para cumprir tudo que é natural aqui na terra. Parece que não é difícil cumprir as coisas para o namorado, para a namorada. Antes vem um presentinho, vem um chocolate, vem um bombom. Eu disse, só depois que casa, é de rapadura para lá. Eu não gosto disso, bem, come. O que faltou? Faltou inteligência para poder servir da maneira que deve servir. Não fazer coisas para enganar. Nós não temos que fazer orações, chorar, como se Deus fosse compadecer do meu choro. Não. Eu não preciso disso para Deus compadecer de mim. Ele compadece de mim porque Ele já compadeceu. Não é questão que eu tenho que chorar, pedir misericórdia, mostrar para Ele aqui a carinha de choro, para Ele ter dó de mim. Não. Vocês têm que fazer a coisa certa. Vocês não têm que ser fabricado diante de Deus, querer fabricar um choro, para Deus poder te atender. Não é assim. Você tem que aprender que você é o que é. Deus já fez isso por você. Você não tem que fazer nada para chamar a atenção dele, senão cumprir sua palavra. É o que ele quer. E aqui o irmão Brando diz, eles tinham recebido a última chance deles. O povo dos dias de Noé recebeu a última chance, antes da porta fechar. Se não tinha gente para entrar, põe bicho lá dentro. Quando não tem gente boa para entrar na arca, Deus põe ladrões, prostitutas lá dentro. Muda a vida deles, desentra. Quando os convidados não deram valor ao convite, ele diz, sai pelos caminhos, pelos valados, e traz os mancos, os coxos, para a minha festa. Esse é o tipo de gente que deve estar hoje crendo nesta mensagem. Porque os grandes rejeitaram, não atentaram para o convite. Eu mando o profeta Elias, ele vai revelar toda a palavra. E eles endureceram o coração. A última chance nos Estados Unidos foi crer no profeta William Marion Branham. Foi a última chance. Agora não era crer nos sinais. Todo mundo cria no que o irmão Branham curava enfermos, ressuscitava mortos. Todo mundo cria. Eu quero ver crer na revelação da palavra. Aquilo que era o marido, o casamento. Eu quero ver você crer agora. Quando é que ficamos sabendo que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que ele não é mais intercessor, que a era da graça terminou? Quando ficamos sabendo que Deus tem um novo nome? Foi exatamente com a mensagem do casamento. É aquilo que o irmão Branham pregou na terceira puxada, que desceu e acoplou sobre ele, e ele vem acoplar isso sobre nós, os pastores, para que os pastores tenham alimento suficiente para acoplar esses mistérios revelados na igreja. Aí gera filhos, não gera incrédulos, não gera ignorantes, gera filhos que crê, porque o pecado mãe é a incredulidade. Quando a pessoa não crê, quando você não crê no que Deus fez para nós,
2000 para cá. Não tínhamos até o ano 2000, mas Deus fez para nós. Do ano 2000 para cá, quando você não crê, você perde sua chance. É a última chance que Deus tem te dado, é esta, de crer. Crer que Deus tem a mensagem de um servo. E que a mensagem vem do anjo. E que este anjo era o anjo de Jesus. Amém, amém. Estou terminando. Agora, vocês não terão outra oportunidade de sempre aceitar o que Deus te envia. Você tem uma oportunidade de aceitar o que Deus te envia. Nós tivemos a oportunidade agora do ano 2000 para cá. Mas os Estados Unidos teve sua oportunidade no tempo do irmão Branham. Mas irmão Branham disse na pergunta e resposta sobre os selos, o que foi pregado esta semana, vocês não entenderam. Foi Branham que falou. E que eles não deviam ver mesmo. Foi irmão Branham que falou. E por que nós vimos? Somos melhores? Não. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tinha a Escritura para cumprir, depois do irmão Branham, Apocalipse 10, 8 a 11, irmão Branham nunca fez uma mensagem como se ele fosse um mensageiro de Apocalipse 10, 8 a 11, porque ele sabia que aquilo ali também era a esposa. Não era ele, era a esposa. E a esposa servia ele. Quando você pega essa mensagem e prega do jeito que o irmão Branham pregou, no seu dia, com as revelações que hoje nós temos, essas revelações que não tinha escrito, mas não tinha revelação, tinha escrito o Apocalipse, mas não tinha revelação, até que o irmão Branham apareceu, tinha escrito também Apocalipse 10, 8 a 11, mas não tínhamos a revelação daquilo. Precisamos chegar no nosso tempo para que Deus pudesse abrir aquilo para nós, porque era uma escritura para o dia. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso quer dizer, cada escritura que cumpre no seu dia, traz o poder de Deus para a igreja. E se ela erra, ela perde sua chance, ela perde a escritura, como o povo está perdendo hoje. Hoje eles estão perdendo, querendo a escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus está falando para vocês, eu já estou em Apocalipse 10, 8 a 11. Eu já estou comendo. Eu estive em Apocalipse 10, de 1 a 7, e eu revelei essa palavra. Mas hoje eu estou em Apocalipse 10, 8 a 11, comendo esta palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá de podermos comer esse livrinho, comer esta palavra, ter o alimento do céu para a nossa alma, que só o Senhor pode dar. Não há grandeza em nenhum homem. Nós estamos aqui só para dizer o que o Senhor já fez. É o que o Senhor já fez, é aquilo que o Senhor fez no tempo do irmão Branham, e que o Senhor disse para ele, não diga a ninguém, porque o Senhor fez naquele dia. E teria que a noiva manifestar, o servo manifestar, para comer esse livrinho. E esse povo é o povo responsável por esta escritura. Eles não erram nesta escritura, eles comem esta escritura, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, Senhor. Amém. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito recebeu, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado.
pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o Cordeiro hoje é leão e em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão, e não desanimes não, muito em breve partiremos. A trombeta já tocou, 7 selos revelou, a voz dos 7 trovões. O novo nome de Deus, só o eleito recebeu, já nos foi manifestado. Foi João quem nos mostrou, com João agora estou, eu não sou mais enganado. Pois o tempo acabou, Jesus Cristo já desceu, com sua noiva casou. Nós já estamos casados com a palavra da hora. Temos que profetizar que o Cordeiro hoje é leão, em juiz se transformou. Ele já saiu do trono, tudo consumado está. Falta pouco, meu irmão, e não desanimes não, muito em breve partiremos. Muito em breve partiremos. Muito bem, já estamos casados. Irmão Paulo pede oração por sua irmã que está enferma. Se você tem alguém, apresenta também a Deus nesse instante. Grande Criador, pedimos ao Senhor abençoar as vidas que pede a oração, como o irmão Paulo pede por sua irmã, que toda enfermidade, todo mal que ataca a irmã do irmão Paulo, que saia toda enfermidade, o poder de Deus se manifeste em cura divina. Aquilo que o Senhor fez por nós aquele dia no Calvário, nós estamos tomando posse destas bênçãos. Ajuda cada um dos teus filhos por toda parte, Pai, no Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Todos sejam abençoados por Ti, na Inglaterra, onde tiver um eleito, Pai, ouvindo Sua palavra, que receba a virtude do Seu Espírito. No nome de Jesus Cristo, que eles tenham a luz que o Senhor tem dado nesse dia e que eles conheçam esta Escritura do dia que está cumprindo, e o Senhor tem o seu povo, que é a sua esposa, que o Senhor já casou com ela. Por isso ela te ama, ela te reverencia a revelação, não joga fora, reverencia a palavra, não lança fora, reverencia tudo aquilo que o Senhor já deu. Somos agradecidos.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Se Deus quiser, nós estaremos juntos amanhã, a partir das 7h. Vamos estar aqui servindo a Deus. Deus abençoe o irmão Haroldo, a esposa, o Isaac, a esposa e os que casaram hoje, né? Deus abençoe cada um de vocês, que, avisando os irmãos que têm vontade de vir para o fim do ano, principalmente as caravanas grandes, não está tendo jeito, né? Não conseguimos jeito ainda. A gente tem deixado um pouquinho no ar para ver se a gente consegue, mas eu não consegui nada ainda. Preciso dar mais uma palavrinha, depois vamos ver. Mas temos já dito que não vai ter como ter todo mundo conosco. Que é muita gente tem vontade de vir aqui, não é? E gostam, fim de ano, passou um ano abafado, preso dentro de casa, né? Não podendo sair, e eles têm vontade de pagar o ano inteiro passagem, e agora não tem condições, por causa do governo que proíbe estas coisas, né? Mas Deus ajude vocês, Deus abençoe a qualquer hora. Se não der certo esse fim de ano, a qualquer hora que amenizar um pouco o sofrimento, mas parece que já estão soltando o Covid-21. Isso aí é a bondade, é a misericórdia que os grandes homens têm. Você tem que crer só em Deus. Só em Deus. Deus não manda doença para ninguém. Ele permite essas coisas porque o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo não crê na sua palavra. O mundo é ignorante à sua palavra. Não é esses cultinhos que a gente vai fazer de adoração a Deus, é esses cânticos que Deus não está neles mais também. Não é isso, nessas pregações que Deus não está nelas mais. Mas eles têm rejeitado a palavra, a mensagem do dia, eles têm rejeitado, e a peste vem para o mundo inteiro. É o mundo inteiro que paga. Agora, antes de qualquer coisa, você está preocupado que isso seja a marca da besta. Eu só tenho que avisar vocês, a marca da besta, o irmão Brando disse que é religião. Isso daí é política ainda. A religião sempre fica atrás da política. Mas vocês têm que saber, isso daí são pequenas maldições que caem na terra. Você pensa, mas Deus não sabe disso, sabe? Ele permite e permite todas essas coisas. Deus permite. O mundo está carregado de coisas que não prestam. Se tivesse coisa boa no mundo, só tem os eleitos, o povo que ama a Deus, mesmo da Virgem Nécia, que ama a Deus, que está lutando, mas não consegue o azeite, que é a palavra do dia. O Espírito Santo é a palavra do dia, é a mensagem que a esposa está comendo. Eles não conseguem, esse azeite eles não conseguem. Então, você tem que ter fé em Deus. Se tiver febre, tenha fé em Deus. Se tiver tosse, tenha fé em Deus. Qualquer coisa que você tiver no seu pulmão, tenha fé em Deus. Em qualquer parte do corpo, tenha fé em Deus. Tudo é possível, somente crer. Amém? Deus é a nossa proteção. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Boa noite. Deus te abençoe. A vocês do Brasil, Portugal, África, Moçambique, por toda parte que nos ouve, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, lá em Luanda também, que nos ouve, Deus abençoe a irmã Rosa e toda a família. E vocês por toda parte, na Inglaterra, que nos ouve, nos Estados Unidos também. Deus vos abençoe. Muito obrigado, uma boa noite a todos.